No Acre, 9 horas e 43 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que acompanha o programa desde o início ou você que está chegando agora. Gostaria de agradecer e relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acessando o riobranco.net, você pode rever o Bom Dia Rio Branco, você pode rever também o RB Notícias. Falar em RB Notícias é 11h15, né? Agora são 9h44. O Muniz já está por aqui. Fiquem de olho no Muniz, viu? Ele não está bem intencionado, não. Chegando por aqui às 9h44, ele está aprontando alguma coisa. Criança, quando está quieta, pode olhar que está fazendo alguma coisa de errada. E o Muniz chegando na TV às 9h44, que já está com uns 15 minutos que ele está por aqui, quando o programa dele só começa às 11h30, 11h15, né? Ele também está aprontando alguma coisa. Vou dispensar o Thales daqui do estúdio e pedir para ele colar no Muniz, porque eu quero saber. Eu gosto das informações. 9h45. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro, fez um alerta a respeito das mortes por coronavírus. É uma preocupação de todos os prefeitos. Agora há pouco eu conversava com o Márcio Nunes e falávamos justamente sobre isso. Se a capital, a situação é complicada, imagine no interior. Imagine nos municípios. Ah, tá, isso aí é outra história, mas é mais ou menos isso. O prefeito tinha contratado o Capitão América, salvo engano, para andar pelas ruas conscientizando o pessoal a ficar em casa. Aí parece que o povo não levou muito a sério. Aí agora ele contratou a morte. É assim, sabe? Uma pessoa se fantasiou de morte. Aí o povo estava reunido assim nas praças, aí a morte chegava e dizia, olha, vai ficar aí conversando, né? Vim lhe buscar. Mas devia ter feito melhor, deveria ter posto alguém, né, fantasiado de coronavírus também, né? Aí andava o coronavírus e a morte, um ao lado do outro. Mas enfim, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro, contratou personagens de circo, para conscientizar as pessoas sobre o perigo da Covid-19, entre eles, a morte, com foice e tudo. Vestido a caráter, um ator percorre as ruas da cidade junto com o prefeito, alertando a doença que é letal. Ele disse o seguinte, o prefeito, achei uma boa ideia. É uma coisa de circo, é uma brincadeira com responsabilidade. E serve para alertar a população. Foi o que disse o prefeito. A prefeitura contratou o circo por 3 meses, com um custo de R$15 mil. Segundo o proprietário do circo, o Robert Ramito, nenhuma parcela foi paga ainda. Em Cruzeiro do Sul, Jesus amado, já há 21 casos de Covid-19. 20 casos foram confirmados até ontem. E também já teve morte lá, hein? Um policial militar testou positivo na UPA da cidade. Na cidade, a transmissão acontece de forma comunitária, quando não é mais possível saber a fonte das contaminações. O pessoal de Cruzeiro do Sul tem um negócio diferenciado. Quando os primeiros casos foram confirmados em Cruzeiro do Sul, o primeiro caso, os 2 primeiros casos, aliás, um casal, que o homem teria ido buscar a esposa em um outro estado e teria ido de carro.
O povo de Cruzeiro do Sul se revoltou, disse que queriam tocar fogo na casa do casal. E aí, graças a Deus nada demais aconteceu. O casal, inclusive, já está curado. E a doença continuou se espalhando, o vírus continuou se espalhando lá em Cruzeiro do Sul. Não houve a conscientização das pessoas também. O prefeito faz essa ação para tentar conscientizar as pessoas e está se espalhando muito rápido em Cruzeiro do Sul. Um policial de 60 anos não resistiu aos sintomas da doença, da Covid-19, e foi mais uma vítima. Morreu. Ou seja, o número de casos, o número de mortes por Covid-19 aumentam no estado. Como identificação, apenas as iniciais, PL. Nascido em 1960 no município de Chapuri, não resistiu aos sintomas, que pode ou não testar positivo para a Covid-19 e morreu na madrugada de ontem, dia 5. Tudo leva a crer, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, que o policial tenha morrido de Covid-19. Segundo o que foi apurado, o homem vinha apresentando problemas respiratórios, febre, tosse, e ainda chegou a ser atendido em unidade de saúde do município, lá em Chapuri. Tão logo foi registrada a sua morte, uma coleta foi realizada e enviada aqui para a capital para fazer uma análise no laboratório em caráter de urgência para saber se ele estava realmente com o vírus. Um cunhado dele esteve por lá, pediu ajuda, ele se recusou em receber atendimento, uma ambulância foi até a sua casa para buscá-lo, mas ele disse que queria morrer em casa. Foi o que comentou um profissional de saúde lá do município de Chapuri. Os protocolos da saúde foram realizados e somente cerca de 40 minutos é que foi realizado um velório bem rápido, em seguida o enterro. Os médicos estão aguardando agora o resultado para saber a causa real da morte. Meu Deus do céu. Que situação, né? Aí teve também a morte de um detento. Já pode passar para a próxima imagem. Coloca a imagem, por favor. Vamos direto. Está aí. A Secretaria de Estado de Saúde informa que o detento JRRN, de 51 anos, é o 30º caso oficial. Oficial que eu digo é os que já têm confirmação, fora os que estão aguardando o resultado, como o do policial que eu acabei de falar. Esse detento é o 30º caso oficial de morte por Covid-19 no estado. O paciente deu entrada na UPA do 2º Distrito na última sexta-feira, dia 1º de maio, com sintomas da infecção, onde foram coletadas amostras do material para exame. Por volta das 19h30 do mesmo dia, ele faleceu. A CESAC informa ainda que o paciente tinha histórico de comorbidades, o que significa que ele apresentava fatores que contribuíram para a falência do seu organismo, além da contaminação pelo novo coronavírus, que são obesidade, hipertensão e diabetes. Na tarde de ontem, segunda-feira, o Centro de Infectologia, responsável pelo resultado dos exames, confirmou o resultado da morte por coronavírus, por Covid-19. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Instituto de Administração Penitenciária informaram
que esta é a primeira morte de detento com Covid-19 no sistema penitenciário acreano. Ele cumpria pena no município de Senador Guiomar. Segundo a Sejusp e o IAPEM, todas as medidas sanitárias foram tomadas na unidade, observando as orientações do Ministério da Saúde, SESACRE e também do Departamento Penitenciário Nacional. E dessa forma, todos os casos, ou seja, todos os detentos que tiveram contato com ele, já foram identificados e submetidos à quarentena. O IAPEM comunica ainda que as equipes de saúde desenvolvem diariamente ações no sentido de identificar casos suspeitos em todas as unidades prisionais e realizar os encaminhamentos necessários como isolamento e realização de consultas e exames. É importante ressaltar que até o momento do falecimento do presidiário, nenhum caso suspeito havia sido registrado no presídio de Senador Guiomar, hein? Esse caso aí já se manifestou e já foi a óbito. Aí depois disso, toda a rotina do complexo foi alterada. (9h55). Eu já quero trazer o comentário do Narciso Mendes de hoje. O comentário desta quarta-feira. Já está no ponto? Narciso todos os dias tem um comentário diferente. E eu quero ver o que ele traz hoje, que comentário ele faz hoje aqui no Bom Dia Rio Branco. Pode rodar. Volta e meia, nós somos tomados de assalto sob a alegação de que no Brasil o ativismo judicial, quando menos se espera, ele chega. Mas antes de falar do referido ativismo judicial, eu quero me reportar a uma expressão da lavra de Caio Tácito, um dos maiores historiadores da nossa história. E o que dizia ele? O mais corrupto dos países é aquele que tem o maior número de leis. Devo esclarecer que a palavra corrupção, por ele aqui utilizada, não era corrupção por desvio de dinheiro público, também de valores. Entretanto, ao entrar neste assunto, eu quero me reportar a 3 episódios que aconteceram na nossa história. Quando a então presidente Dilma Rousseff indicou o então ex-presidente Lula para chefiar o seu gabinete civil, o ministro Gilmar Mendes impediu a sua posse. Naquela época, os adversários da então presidente Lula, Dilma Rousseff, dizia que o ministro Gilmar Mendes havia praticado um ativismo judicial. Logo a seguir, o ex-presidente Temer indica a então deputada Cristiane Brasil para assumir as funções de ministra do Trabalho. E a então ministra do STF, Carmen Lúcia, impede a sua posse. Mais recentemente, o presidente Jair Bolsonaro indica
o então delegado Alexandre Ramagem para dirigir a nossa Polícia Federal. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes e impede a sua posse. Daí a pergunta que não pode calar. Houve ativismo judicial em ambos os casos ou não houve nenhum deles? A minha resposta é bastante simples, apesar de eu ser um indouto. Se nós somos um país regido por mais de 200.000 leis, a depender do momento político e da expertise dos advogados, a vítima pode acabar se tornando réu e o réu pode acabar se tornando vítima. É por esta razão que eu discordo que este tema tardiamente volte a ser praticado. Até porque não é possível que no enfrentamento de uma pandemia que vem ceifando milhares de vidas, inclusive no Brasil, que pelo emaranhado de nossas leis, nós tenhamos que abandonar a luta contra a Covid-19 e hoje estejamos a discutir se o presidente Jair Bolsonaro tinha ou não poderes para indicar o delegado da nossa Polícia Federal. 9h58. Vou estourar o tempo porque eu tenho mais uma última informação importante para te dar. Uma execução acaba de acontecer ali na região do bairro Vila Acre. E nós já temos as imagens. Cadê as imagens? Um homem de 31 anos acaba de ser executado ali na região do Vila Acre. Segundo as informações, ele estava em casa. Quando os elementos chegaram, chamaram pelo nome. Ele saiu para atender e foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo. Os tiros foram disparados a uma curta distância. O homem não teve chance alguma de se defender. Olha aí. Essas são as primeiras imagens de um crime de execução registrado agora há pouco, lá na Travessa Buriti, bairro Vila Acre. Jefferson da Silva Barbosa, 31 anos. Ele estava em casa quando dois homens chegaram de motocicleta, chamaram pelo nome. Ao sair para ver quem o chamava, ele foi alvejado com diversos tiros. Como eu já falei, os tiros foram disparados a uma curta distância. A vítima morreu no local e, de acordo com informações de familiares, o Jefferson vinha sendo ameaçado há pelo menos 3 dias após uma discussão com um desconhecido. O caso está sendo investigado agora pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Execução que acaba de acontecer ali na região do Vila Acre, hein? Quarta-feira iniciando com uma execução. 10h01. E para fechar o programa eu tenho uma reclamação que vem lá do Rosa Linda. Coloca o vídeo aí rapidinho para não estourar muito tempo. Pessoal reclamando de mais um esgoto estourado. Bairro Rosa Linda, Rua Céu Azul, quadra 17, casa 36. Essa é a situação. Aí eu lembro daquela música antiga, né? Que a gente dançou muito. É a situação do brasileiro liso, devendo, apaixonado e sem dinheiro. E ainda tendo que aturar esse mau cheiro aí para completar, né? Essa é a situação dos moradores lá do Rosa Linda. Olha aí. Pessoal do Depasa, por favor, façam alguma coisa. Além da pandemia, o povo vai ter outros tipos de doença aí também. Olha lá, a criança no portão. Cadê, meu filho? Levanta a imagem. Isso, vai levantando. É uma criança? Não. O cara já não sabe mais nem o que fazer, está desesperado sentado ali. Já vou cheirar logo, porque
Se vou para dentro de casa tá fedendo, se estou na porta tá fedendo do mesmo jeito. Aí sentou logo ali no portão e disse, é aguentar. E é isso mesmo. Olha aí a situação. Residencial Rosa Linda, Rua Céu Azul, quadra 17, casa 36. Pelo amor de Deus. E é longo o negócio aí, hein? Já não corre mais por baixo não, é por cima mesmo. Agradecer o telespectador que enviou as imagens. 10 horas e 3 minutos. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira. Você foi atrás do Muniz? É, pois eu vou agora, que vai terminar o programa. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.